Gente, é uma mesa de boteco, mas não estamos no boteco, estamos na UNA com a nossa querida boa, Lelinha. Isabel Mainardi. Barilário, uma delícia sempre estar com você e te ver. Isso na minha parte, né? Na minha parte. Eu acho fantástico. Ele é um querido sempre. Bel, conta pra gente, o que você achou da Antígua? Apresentação fantástica. Então, Lelinha, eu achei maravilhosa essa toda a apresentação, né, da Antígua, porque eles passaram para nós profissionais assim o trabalho, gente, que é fazer, né, Lelinha, cada peça manualmente, uma por uma, sabe, pintada, e assim eles não perdem nenhum material, você vê? Fantástico, né? E essa questão de manter, assim, da arte da situação, né, Barilário? Eu acho que essa coisa da arte tem que ser valorizada e preservada. Não acontece muito toda hora, e quando a gente vê que acontece, a gente tem que enaltecer. A arte é o que caracteriza a arquitetura, né? É exatamente o que diferencia a arquitetura da construção. Como dizia o Lúcio Costa, é a intenção plástica, quer dizer, o aspecto artístico. E realmente tinha um outro professor fantástico, lamentavelmente já faleceu, que é o Pedro Bardi, que falava que a arte é uma maneira de se elaborar um sentimento, não é? É uma definição legal. Tanto na música, você está elaborando sentimento, não é? Na escultura, na pintura, na arquitetura. E o sentimento eu acho um lado da humanidade que talvez devesse ser mais cultivado. Porque eles falam que nos negócios, os empresários, não existe espaço para o sentimento, né? E é por isso que as coisas vão se degradando, né? Lamentavelmente. Tinha que ter um pouco de mescla, né? De sentimento em tudo. Tá certo, e precisa disso, até porque eu acho que o que falta, né? A gente quando encontra o Barilário é uma festa, Bel, porque a gente acaba batendo papo e é sempre uma delícia. Você que esse homem, esse homem inteligente, né, Bel? Muito, muito, muito. O Barilário, ele é uma referência para nós, viu? Como arquitetas, sabe? O Barilário é uma referência. Parabéns, viu, Barilário? É verdade, você é. Na hora que você começa a falar, você veja essa coisa que você falou da arte, da arquitetura, e é isso que diferencia a arquitetura da engenharia, né? E essa questão que você traz do sentimento, da emoção, que é importantíssimo existir. Eu acho que as pessoas precisam realmente se humanizar mais, porque eu acho que o ser humano foi se desumanizando, né? Exatamente. E tem mais, tem o detalhe também da educação, né? A gente, como nós estávamos falando, com relação à cultura, não é? A educação, ela de certa forma conduz melhor a cultura. Por exemplo, se você pegar nos países, nas capitais europeias, o que se tornou realmente um centro de turismo, inclusive, são os centros históricos que eles conservaram. E as novas edificações foram feitas no entorno. Então, por exemplo, Paris, o centro histórico, Montparnasse, Quartier-Latin, etc., foi revitalizado. E é um prazer andar, né? A pé, inclusive. Está na escala do pedestre. E as novas edificações ocorreram lá no La Villette, La Défense. Conclusão, conserva-se o centro histórico. Em Barcelona, o centro histórico, o bairro gótico, conservaram o bairro gótico, né? Revitalizaram, deram novos usos. E as novas edificações são na Vila Olímpica, por exemplo. E Roma também, enfim. O que seria, ou melhor, como seria agradável se Ribeirão tivesse tido essa mesma sistemática, de se conservar o centro histórico, não é? E as novas edificações ocorrerem no entorno. Ou seja, Europa, por exemplo, é um centro de procura turística e de retorno financeiro em função do estágio de educação que eles tiveram de conservar o centro e revitalizar. Então, é o que diferencia a renovação urbana de revitalização. Revitalização é exatamente o que eles fazem, eles revitalizam. Renovação, lamentavelmente, é o que nós fazemos. Coloca tudo no chão e faz tudo de novo.
não é? E muito mais que isso, né? Aliás, mais que isso não. Agregando a todo esse conceito que você traz, tem toda a questão de criar-se uma história, né? Porque a gente vai ficando sem história. Ao mesmo tempo que a gente não tem um centro histórico, a gente não tem uma situação de turismo que é fantástico. Você vê quantos milhões e milhões de turistas entram e saem e levam, movimentam a economia. E a questão de uma história, de uma identidade que vai se perdendo. E tem um detalhe que você observa muito bem na Europa, principalmente você pegar um automóvel e circular pela Europa, é que tem pequenas cidades próximas e não grandes cidades inchadas, uma distante da outra. Não, são pequenas próximas. E daí? Daí fica muito mais fácil você administrar uma pequena cidade. Segundo, se você nasceu, viveu, você vai manter a tua história. Quando fala da história toda vamos dizer, de se conservar, não é? Por quê? Porque, a cidade é uma extensão da casa. E de repente você passou a infância ali. E aí você vai viver numa cidade e uma hora você vai ficar idoso. Mas você vai ter a tua referência. Ali é que eu brincava, ali é que eu visitava minha tia e passeava. E daí? Isso tudo vai se perdendo. Tudo vai se perdendo. E eu, particularmente, tive a felicidade de viver no centro de Ribeirão, numa época que era uso misto. Ou seja, você tinha comércio, cultura, residência. Então, se você tinha comércio diurno, tinha vida a cidade. E à noite você tinha residência, também tinha vida. Não é como agora, que você só tem comércio à noite e fica uma terra de ninguém. Então, o uso misto é o que caracteriza o que eles falam hoje do novo urbanismo, mas na verdade isso já existe há muitos anos. E este era o uso, vamos dizer, agradável de se viver numa cidade, que não ultrapassava 200 mil habitantes, não é? E você tinha contato com todo mundo, Você tinha contato. Você tinha a possibilidade, quando criança, de brincar na rua. Eu acho terrível o condomínio fechado. As crianças de condomínio fechado não convivem mais com outras crianças de outras classes sociais. Não é isso? Fantástico, sempre bom demais estar com você, Barilari. Eu ficaria horas aqui conversando. Eu acho que a Una Acabamentos está conseguindo criar aqui também. Eu acho que é interessante isso, hein? Um bar assim, né? A gente vê os materiais, vê as mulheres bonitas. É fundamental o arquiteto gostar de mulher bonita, hein? Cultura, né? Cultura. Isso é questão de inspiração, Esse negócio de falar que arquiteto é desmunheque e tal, peraí, calma. Calma. Então, eu acho a ideia de se transformar aqui num local de arquiteturas de interiores etílico, fantástico. Fantástico, beijo enorme para Brenda. Querido, um prazer enorme estar com a nossa arquiteta lindíssima, nossa Carla Brunner. Obrigada, Lelinha, obrigada ao Barilari, né, que pôde nos passar tanta cultura, e a Brenda também, né, Lelinha, que é uma fofa. Isso, é verdade. Com certeza, queridos, um beijo grande. É isso aí, é sempre muito bom estar aqui e levar tudo isso para vocês. Mas a gente vai ficando por aqui, mas mais um pouquinho aí de Una Acabamentos para você.